Gente, mês de janeiro foi um mês muito especial, porque nós passamos o mês de janeiro pregando sobre o tema do ano, intimidade com o céu. E nós conversamos no ano passado até falando sobre o planejamento do ano, e a gente decidiu o seguinte: mês de fevereiro, nós queremos fazer pregações sobre a visão da igreja. Então hoje eu quero começar a falar com você sobre a visão da nossa igreja. E é claro, você que já é membro da igreja há um tempo, já está nas nossas células, já ouviu falar muitas coisas, mas eu quero compartilhar com você, não somente princípios muito técnicos, eu quero realmente compartilhar o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos mostra sobre a importância de ter uma visão clara, e sobre também a importância de valorizar a visão que Deus deu para a nossa igreja. Nossa igreja tem uma visão, e essa é a única visão certa? Não. Para cada igreja, Deus dá uma visão. Para cada casa, para cada família, para cada chefe do lar, Deus dá uma visão. Para empresas, nós temos que ter uma visão, sempre. E hoje eu quero compartilhar com você sobre essa visão de Deus para a igreja. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler ali os primeiros 4 versículos desse livro. Neemias, capítulo 1, de 1 a 4. Neemias 1, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que havia restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Que Deus abençoe esse momento de compartilhamento de palavra. Irmãos, Neemias está bem, está com a sua vida levando dia a dia, trabalhando, e ele recebe a visita dos seus compatriotas, de seus irmãos. E ele pergunta: como é que está o povo lá? Como é que está a tia Rita? E o seu João, está bem? Como é que estão as coisas lá? Os nossos amigos? E ele recebe uma notícia muito triste. Ora, por que ele recebe essa notícia triste? Porque o povo de Deus pecou, se virou contra Deus, virou as costas para Deus, desobedeceu o Senhor, foi avisado muitas vezes, mas escolheu caminhos ruins, caminhos tortuosos. E aí, povos mandados por Deus começaram a afligir o povo de Deus, até que as tribos do norte, as 10 tribos, foram capturadas, foram levadas para a Síria. Ali elas foram dispersas. Mais tarde, o reino do sul, Judá e Benjamim, também foram pelo mesmo caminho. Babilônia foi lá, tomou, levou exilado para a Babilônia. Tempos se passam, Babilônia perde, então o reino persa entra em ação, e de acordo com a profecia de Deus, 70 anos de exílio babilônico, eles voltam para Jerusalém. Só que quando voltam para uma realidade de caos. Eles voltam para um local que estava abandonado.
Eles voltam para o local onde os muros estavam destruídos. Eles voltam para o local onde, por estarem com seus muros destruídos, estavam então vulneráveis ao ataque de outros povos. Eles estavam num local onde, se eles plantassem, facilmente outras pessoas poderiam ir lá e roubar a plantação deles. Ou seja, a situação era calamitosa, era uma situação muito ruim. E Neemias estava onde? Estava servindo o rei Artaxerxes, copeiro do rei. Estava vivendo bem, porque copeiro era um ofício muito bom, lidava diretamente com o rei. Se você ler o livro de Neemias, vai perceber que o rei gostava de Neemias, tinha um relacionamento com Neemias, de amizade, era alguém importante para o rei. Então Neemias estava com uma vida relativamente boa, mas ele recebe uma notícia, porque ele estava preocupado com a sua família. Ele recebe uma notícia que mudou a vida de Neemias. Neemias estava vivendo bem, uma vida estável, confortável, ordinária, rotina, até chegar o dia, aquele dia que mudou a vida de Neemias. Será que você já viveu aquele dia? Um dia que marcou e determinou o rumo da tua vida? Já viveu uma experiência como essa? Você consegue lembrar um dia desses? Aquele dia que você acordou, pensou que ia ser um dia ordinário como qualquer outro, mas você recebeu uma notícia que mudou a tua vida. Por exemplo, eu lembro do dia que a Dani me ligou. Você não sabe, estou grávida. E aí, eu, como gosto de números, comecei a fazer contas. Estou lascado. Brincadeira, né? Eu lembro do outro dia que a Dani falou assim, estou grávida de novo. Tem gente aí que recebeu essa notícia mais vezes, né? Eu lembro do dia em que meu pai falou assim, olha, rapaz, estou com uma doença, preciso de um tratamento. Você talvez lembre de dias como esse, que recebeu uma notícia, que fez a sua vida mudar completamente. Ou você foi portador de uma notícia que fez a vida de alguém mudar completamente. Chegou, pai, mãe, nós vamos nos casar. Quê? Vamos casar. Pai, mãe, você não sabe, fui transferido, vou morar agora lá em Manaus. Como assim? Vai mudar tudo. A questão aqui é que Neemias, ele era uma pessoa comum, que vivia uma vida comum, mas Neemias não tinha uma visão impactante de vida até então. Neemias era um servo, era um copeiro. Neemias ajudava o rei. Neemias fazia aquilo que cabia a ele. Mas a partir desse dia, a vida de Neemias mudou. Neemias passou a ser outro homem completamente diferente. Provérbios 29, 19 diz o seguinte: onde não há visão, ou seja, uma revelação divina, o povo se desvia. Guarda esse versículo, Provérbios 29, 19. Onde não há visão, e aí visão, uma revelação divina, um direcionamento de Deus, faça isso, seja isso, esse é o seu objetivo de vida. Onde não há um apontamento de Deus para gerar propósito de vida para você, o que a Bíblia diz é que há o desvio, a gente se desvia, nossa vida começa a ir para caminhos que não são os caminhos que Deus tem para a gente. Onde não há visão, a esperança diminui, a motivação vai embora, as distrações chamam a nossa atenção e começam a nos tirar dos caminhos corretos. Nós começamos a perder a pulsação, sabe? Aquela adrenalina, aquela vontade de viver, de realizar, de sair de casa, de trabalhar. Nós começamos a perder isso. A gente começa a sobreviver.
Talvez você está assim hoje. Mesmo dia, faz a mesma coisa, acorda, trabalha, volta para casa, amanhã tudo igual. Talvez você não tenha uma visão clara que faz você levantar cheio de vontade de sair para continuar realizando aquilo que você está fazendo. Não, meu irmão, eu sou isso, eu estou com um objetivo, vou alcançar, é a minha visão, meu propósito de vida. Talvez você esteja assim hoje, só que há um perigo maior. A nossa igreja precisa também de uma visão. Você precisa de uma visão. O povo de Deus precisa de uma visão. O problema de muitas igrejas é que elas estão hoje talvez vivendo aquilo que eu estou falando que você pode estar vivendo. É o mesmo de sempre, mais um domingo, a gente canta, a gente ora, o pastor falou um negócio lá que eu quase nunca lembro, nem pratico. Domingo que vem tem mais uma mensagem, e assim a gente vai vivendo, sem visão. Ontem, por exemplo, nós estivemos aqui examinando as Escrituras. Quem veio aqui ontem? Poxa, fiquei muito feliz com a tua presença, porque nós queremos que você entenda a necessidade de estudar a Bíblia. Foi um tema ontem maravilhoso. Sermões, né, do monte, sermão da montanha, cultura do reino, princípios, conduta. Nós vamos fazer outros. Nós vamos incentivar a igreja a estudar a Bíblia. Espero que você entenda que isso é bênção para a sua vida, que você tenha motivação, que você entenda a visão de Deus para você, para a igreja, crescer na palavra. Nossa igreja precisa de uma visão clara pela qual lutar. Ora, sua igreja é por causa de quê? Qual o propósito que Deus tem para mim aqui? O que Ele espera de mim? O que me faz sair de casa num domingo como um sol desse? O que me faz sair de casa, ficar em pé no culto cheio? O que me faz estar aqui sentado, escutando o pastor falar? O que faz você ir para a célula, ler Bíblia, dizer que é cristão? Por quê? Para ir para o céu? Então pede para Deus te levar logo. Não seria mais fácil esse negócio? A Bíblia não nos fala isso. O céu é melhor, morrer é lucro. Aqui só tem cansaço enfadonho, né? Quanto mais tempo a gente passa, a velhice, tristeza, choro, o mundo é mau. Vamos logo para o céu. Mas nós não podemos ir logo para o céu, por quê? Porque Deus tem uma visão para a igreja. Deus tem um propósito para a igreja. Deus tem uma visão para esse local. Sem isso, sem essa visão, sabe o que vai acontecer com a gente? Aquilo que Provérbios fala, nós vamos nos perder. Daqui a pouco a gente está aqui, arrumando problema um com o outro, a gente está se importando com aquilo que não deveríamos nos importar, perdendo tempo, se desviando, enquanto tem uma visão, há uma visão de Deus clara para a gente, para que a gente seja igreja nesse lugar, nesse tempo, para esse povo que está aqui ao nosso redor. Nós talvez, sem uma visão, vamos nos frustrar. Frustração é um sentimento terrível, terrível. Você investiu, se dedicou, lutou, esteve presente, teve esperança. Quando foi colher o resultado, não tem. Frustração. Você lembra da parábola da figueira? Você lembra quando Jesus falou assim, tinha uma figueira, foi lá pegar figo. Não tem. Frustração, pô. Cheio de fome, árvore bonitinha. Vou lá. Cadê? Não tem. Ué, corta essa figueira. Calma aí, pô, que violência, que muito radical. Não. É só imagem. É propaganda enganosa, é fake news. Corta a figueira. Aí ele fala assim, não, calma aí, vamos adubar. Me dá mais um ano. Eu vou ajeitar, vai dar fruto.
beleza, dou mais um ano, mas se não der fruto, corta a figueira. Deus tem limite. Deus, ele é amor, é justo, mas ele fala assim, até quando? Até quando vocês não vão entender a visão que eu tenho para vocês? Até quando vocês vão ficar indo à igreja, célula, sou crente, pede oração, tal, diz que é de Deus, mas e aí? A visão mesmo que eu tenho para vocês, quando é que vocês vão começar a viver? Se a gente como igreja não entender que nós temos uma visão de Deus para a gente, nós vamos nos perder. Nós vamos pensar que a gente está abafando. Caramba, bonitão, igreja, louvor, pô, louvor maravilhoso, oração, caramba, comunhão, comidinha gostosa. Nós vamos pensar que a gente vai estar bem na fita demais. Mas na verdade nós vamos estar perdidos, fora da visão que Deus tem para a gente. A gente falava muito mais sobre isso, a gente até perdeu, que antigamente tudo a gente falava assim, está fora da visão, irmão, fora da visão, hein, está fora da visão. Pois é, você tem que estar preocupado. Será que você não está fora da visão, não? Será que você não está fora da visão, e por estar fora da visão, pode estar perdido, pode estar crente que está indo bem, mas você pode estar perdido. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, estão disponíveis, mas não conseguem, sabe por quê? Porque não tem uma visão impactante de Deus para as suas vidas, ou não abraçaram a visão de Deus para a igreja. O dia a dia, trabalhar, cuidar da família, meu irmão, minha irmã, isso aí tem que ser feito, isso é muito importante, mas será que isso é tudo que resume nossas vidas? Será mesmo? Dar o nosso melhor para o trabalho, para a família, ser um bom marido, esposa, mãe, pai, trabalhar, conquistar, estudar, ser íntegro, ser um bom cidadão? Será que é só isso mesmo? E é muita coisa? Eu creio que não. Eu creio que existe uma realidade além das quatro paredes das nossas casas e além do nosso mundinho, da nossa vida, uma realidade com a qual nós deveríamos nos envolver mais. Tudo mudou para Neemias quando ele percebeu, quando ele recebeu a visão de Deus através dos seus irmãos. Tudo mudou. Quando falamos de visão, irmãos, falamos de um novo olhar para o presente e para o futuro. Visão faz a gente analisar, calma aí, onde é que nós estamos e para onde nós queremos chegar. E onde nós queremos chegar, para onde nós queremos ir. Uma descoberta de uma nova realidade que a gente não estava enxergando antes. Agora, o que tem a ver isso com a gente, na nossa realidade de hoje? O que o texto de Neemias pode nos ensinar em relação ao que aconteceu com ele, para o que precisa acontecer com a gente? O que tem a ver com o nosso momento de vida hoje, da igreja? Você pode falar assim, pastor, mas a igreja está cheia. A gente vai ter que fazer 3 cultos. Vamos para 4, 5, amém. Até Deus nos dá um espaço maior. Mas o que tem a ver com a gente? Será que a gente está mal? A verdade é que a visão, ela precisa ser algo batido, estampado. Abacuque fala isso, né? Escreva a visão com letras grandes, bote bem destacado, para que todo mundo possa ver. Em algumas versões fala assim, até para aqueles que passam correndo. Você passa correndo, né? Às vezes você não dá tempo de ver as coisas, mas o negócio é tão grande que até correndo você consegue enxergar. Assim tem que ser a visão. Por isso nós queremos trabalhar nesse mês de fevereiro a visão da nossa igreja com você. Deus tem uma visão para a nossa igreja, e a visão de Deus para a nossa igreja trata de 3 áreas importantes para nossas vidas. A primeira área que a visão trata em nós, é que essa visão de Deus, ela veio para nos tirar da zona de conforto. A visão de Deus para a nossa igreja vai nos tirar da zona de conforto.
Versículo 1 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Você lê esse versículo, é apenas informativo, né? É o relato inicial do livro. Mas o que ele tem a dizer? O que ele tem para dizer para a gente? Suzã era uma antiga cidade do Oriente Próximo, capital de Elão, e que fez também parte dos impérios babilônicos, persa e parta. No decorrer do livro de Neemias, nós vamos ver que ele, por estar nessa cidade, era a cidade onde ele servia a um rei. Ele estava ali sendo copeiro de um rei, como eu já citei, um serviço muito importante, um serviço de confiança, um serviço de alguém que tinha um relacionamento, um acesso muito íntimo ao rei. O que nos faz entender que esse rei, que era Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, o que nos faz entender que Neemias tinha uma vida confortável. Pensa numa pessoa que não podia ser mexida assim, ninguém podia falar com ela, tratar mal, era o copeiro do rei, pô. Ninguém toca nele, não. O copeiro do rei, de confiança do rei, pô. É amigo do rei. É o cara que está servindo ali ao rei, que às vezes experimentava alguma coisa, via comida, não tinha nada envenenado. Quem preparou isso? Não, eu sei a procedência. Esse cara é um cara de extrema confiança. Devia receber bem, devia ganhar bem, devia morar num bom dormitório, no palácio. Devia ser uma pessoa com uma posição privilegiada, tinha acesso ao rei. Neemias tinha uma vida confortável, gente, assim como a grande maioria de nós temos. Aí você fala assim: pastor, mas eu não estou como Neemias abalando assim não. Pois é, mas você serve não a um rei terreno, você serve ao rei dos reis. Você tem acesso ao Todo-Poderoso. Você vive sim numa zona de conforto de fé, que te diz o seguinte: tem problema? Peça ao rei. Tem alguma angústia? Compartilhe com o rei. Você está protegido pelo rei dos reis. Quem te sustenta é o Senhor. Você vive hoje uma zona de conforto. Caramba, se tudo der errado, eu estou bem, porque o final da história é um final de sucesso. Apocalipse conta que eu vou chegar para viver eternamente com o Senhor, no lugar onde não tem mais choro, mais tristeza, nem mais dor. Você está numa zona de conforto. Você está bem. Você pode falar assim: o mundo está mal, mas quer saber? Eu não sou daqui mesmo. Né? É muita maldade, mas eu sei que eu vou para o céu. Deus é comigo. Não, calma aí. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda. Você é abatido, não. Sou de Deus. Você vive nessa zona de conforto. E que Deus proporciona para você. Você hoje talvez até viva uma zona de conforto material também. Tem um bom emprego, está casado, tem família, tem um apartamentinho, uma casa, ou aluga, tem um carrinho, pode viajar, os filhos na escola, você tem condições de planejar, pagar um bom restaurante. Talvez você tenha essa zona de conforto também. A grande verdade é que se você está aqui hoje, se você está me escutando, alguma zona de conforto você tem. Irmãos, nem que seja a zona de conforto do caos. Aquela história do sapo, né, na panela, a água vai esquentando, ele está gostosinho, né? Está tão bom que ele não sai. Tem gente que está assim também. Está o caos, a vida está toda destruída, mas ela está ali, não vamos mexer não. Está confortável assim. A grande verdade é que Neemias estava nessa zona de conforto, mas ele ouviu uma notícia, uma visão de Deus chegou para ele. O que aconteceu com Neemias? A vida dele mudou. Ele falou assim: calma aí. Começou a orar, começou a jejuar, ficou triste. Ele começou a se movimentar. A vida ordinária, rotineira, a zona de conforto de Neemias mudou. E hoje, nós estamos também vivendo nossas zonas de conforto. Você talvez tenha ali um mínimo de planejamento, de cuidado,
de domínio da sua vida, de estratégia. Não, calma aí, tem essa garantia aqui, meu trabalho, tem parente. Só que quando a visão de Deus chega para a gente, ela chega para nos tirar dessa zona de conforto, para mexer com a nossa vida, para mexer com as nossas estruturas. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas perdidas, como havia também lá na época de Neemias. Há muitas pessoas perdidas, como Jesus disse, como ovelhas sem pastor. Há muitas pessoas partindo desse mundo sem a certeza da salvação em Jesus. Muitas famílias infelizes, muitos jovens se perdendo, muita maldade acontecendo, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas se perdendo pelos prazeres falsos do mundo, vícios de droga. Essa é a realidade do mundo. E talvez nós estejamos aqui, ó, nossa zona de conforto. Se você perguntar para mim, pastor, sua família, todos cristãos. Hoje é um dia que minha família está na igreja, toda a minha família. Zona de conforto. Poderia falar para você o seguinte, estou bem, pô. Aqueles que eu amo estão todos salvos, né? Agora eu vou ficar aqui só, desfrutando, fazendo comunhão, churrasquinho depois do culto, né, pastor Leandro? Falando, pô, tá bem demais, pô. Pô, estamos bem, pô. Minha família está bem, cuida você da tua família. Mas a visão de Deus me tira da minha zona de conforto, fala assim, poxa, mas talvez a família do Fábio, tem gente que não é cristã ainda. E eu preciso lutar pela família dele também. Talvez o Hugo tenha amigos no trabalho que não tenham Jesus, cara, nós temos que ganhar essa pessoa também. A visão de Deus vem me tirar da minha zona de conforto. Fala assim, não, olha só, acabou não, filho. Tem muita gente aí fora. E não é que é interessante que Deus nos trouxe para cá, para a igreja ficar na rua mais feliz do Rio? Você sabia disso? Você sabia disso? Que a rua Arnaldo Quintela é a rua mais feliz do Rio? Porque era chamada de rua mais boêmia do Rio. Aí essa é a minha visão, ou você me corrija. Aí com os crescimentos imobiliários aí, né? O marketing não é legal, né? Rua mais boêmia, rua mais feliz. Feliz para quem? Passa aqui quinta-feira, sexta-feira, sábado à noite. Isso é felicidade? Promiscuidade que acontece aqui, droga, vício, coisas esquisitas, pessoas se destruindo. Isso é felicidade? Aí Deus coloca a gente aqui nesse lugar, para a gente sair da zona de conforto, né, irmão? Para a gente sair aqui, ó, nesse estacionamento aqui de trás, ver que ali de noite tem gente se drogando, se prostituindo, jovens se perdendo. É ou não é para a gente sair da zona de conforto? Porque nós podíamos falar assim, opa, fecha as portas aqui dentro está legal. Mas a visão de Deus vem para falar o seguinte, você precisa se mexer, poxa, se movimentar, porque tem gente se perdendo. Neemias podia falar o seguinte, coitadinho dos nossos irmãos, né? Vou orar por eles, valeu, bom falar com vocês, deixa eu voltar para o meu trabalho. Deixa eu voltar para a minha zona de conforto. Mas não, Neemias falou assim, caramba, tem que me movimentar, eu tenho que fazer algo, eu tenho que me importar com essas pessoas, e foi exatamente isso que Jesus fez, como está registrado lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4 em diante, diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, o nosso exemplo, o nosso líder, o nosso pastor, o nosso Senhor, quem devemos modelar, ele estava numa baita de uma zona de conforto, irmão. Deus, poxa, estava lá, Deus. Podia assim, ó, estalar os dedos, reseta o mundo todo de novo, fulmina todo mundo, vamos começar do zero. Não precisa da gente. Mas Jesus, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a Santa Trindade, falou o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa. Nós criamos esse povo, nós amamos esse povo, a gente quer esse povo perto da gente, esse povo está longe da gente, nós temos que fazer alguma coisa. Aí eu imagino Deus assim,
falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, e aí? Né? Jesus, é você mesmo. Vai descer. Jesus, então vou, pô. Brasil, vamos embora. Né? Brasil, linguagem militar. Vamos embora, selva, né? É comigo mesmo. É para morrer, pai? Vou morrer, então vamos embora. Me ajuda aí. Jesus veio e falou assim, ó, eu me importo com esse pessoal, eu me importo com eles, eu não preciso deles, eu estou numa zona de conforto, mas eu vou lá, vou pagar o preço por eles. E você conhece a história. Filipenses narra, Jesus veio, se fez como homem, ele é Deus. Mas ele falou assim, não, eu não vou usar o poder de Deus não, eu vou ser homem, eu sou 100% Deus, 100% homem, mas eu vou encarnar, vou agir como homem, vou passar a vida aqui, vou morrer, vou ressuscitar, vou vencer a morte e vou fazer com que todo mundo tenha possibilidade, através de crer no meu sacrifício, ter acesso novamente ao Pai. Deus fez isso. Assim como aconteceu com Neemias, assim como aconteceu com Jesus, a visão de Deus para a nossa igreja faz com que a gente entenda isso e faça isso. Você precisa se mexer, olhar para o lado e falar assim, caramba, tem gente no meu trabalho que não conhece a Jesus, se morrer hoje, vai para o inferno. Mensagem é dura, mas é a realidade. Deus não é bondoso não? Deus é bondoso, é amoroso, mas é justo. Se morrer sem Jesus, infelizmente, vai viver eternamente sem Jesus. E eu gosto muito de pensar assim, né? A gente fala assim, vai para o inferno, como se fosse ir para o inferno a pior condenação. Meu irmão, a pior condenação é ir para um lugar onde Jesus não vai estar. Porque se Jesus fosse para o inferno, eu queria ir para o inferno com Jesus. Se Jesus fosse para a montanha, eu vou para a montanha com Jesus, para o vale com Jesus. Eu quero a terra com Jesus. Nós temos essa realidade. A visão já chegou, a notícia já chegou. E nós precisamos nos movimentar. Por isso que nossa igreja é uma igreja que chama você a trabalhar, se envolver. Vamos para as células, vamos para os ministérios, convida a gente. Poxa, ficamos muito tristes. Aí, cadê a célula? Não tem visitante? Não tem, a gente não convidou ninguém. Tem que convidar a gente. É um pilar importantíssimo, tem que convidar as pessoas. Mas as pessoas não querem vir. Você acha que é fácil assim? A luta, a batalha espiritual é mole? Você acha que o inimigo é algo lúdico que foi ensinado quando era criancinha? Não, irmão. O diabo tem poder. Aprisiona pessoas. Engana. Seduz. Você acha que, vou lá convidar a pessoa. Beleza, diabo, perdeu. Não é assim não, irmão. Tem que convidar. Eu tenho experiências de célula que eu já fui líder, que eu convidei pessoas 1 ano, 2 anos. Aí a pessoa vai e aparece na célula. Tem gente que você vai precisar quebrar com oração, jejum, convite, derrama amor. Cuidado para não ser chato, mas esteja presente. Convide, derrame amor, convide. Um dia as correntes vão estar sendo quebradas, aí ela vai estar, opa, agora eu vou. Seja inteligente, convide para ir para um churrasquinho, para um hambúrguer, uma pizza. O pastor vai ganhar no estômago? É mesmo, é por aí mesmo. O cara não quer saber da igreja, mas ele gosta de comer hambúrguer, não gosta? Churrasco. Queridão, nada de igreja não, é churrasco com a galera. Churrasco eu vou. Aí chega lá, irmão, bota louvor rolando, muito abraço, muita alegria, entendeu? Tudo bom do melhor ali, de comida com ele, serve ele, tal. Ele vai falar assim, caramba, que ambiente legal. Faz uma oração para agradecer o Senhor, fala assim, queridão, que bom que você veio aqui. Você, muito bem-vindo. Ele vai falar assim, se tiver de novo, eu venho de novo. Aí ele vai de novo. Daqui a pouco ele está amigo da galera. Meu irmão, para aceitar Jesus é um pulo. Nós temos que nos mexer, gente. Sair da nossa zona de conforto, parar de dar desculpa. Porque há uma visão clara para a gente. Se engaje nessa visão. Faça parte de uma célula. Lidere uma célula. Abra sua casa para uma célula. Comece a cuidar de pessoas. Se mexa. Porque a realidade ao nosso redor está muito caótica. E nós precisamos nos movimentar. Segunda área que a visão trata em nós
é que ela vai nos confrontar em nosso egoísmo e testa quem está no centro das nossas vidas, Jesus ou os nossos interesses. Porque a gente até começa a querer se movimentar, beleza, primeira fase você passa, mas quando você começa a exercitar a visão, aí entra em conflito numa área que é a área do egoísmo, se você for egoísta. Entra num conflito na área dos interesses, porque todos nós temos interesses. Todo tipo de relacionamento tem um interesse. Nós estamos com Jesus porque temos um interesse. Deus quer a gente porque Ele tem um interesse de nos amar, de nos abençoar, de nos salvar, se relacionar com a gente. Todo relacionamento tem um interesse. Agora, você precisa se perguntar, os seus interesses são maiores do que os interesses de Deus? As suas vontades, seus objetivos estão em primeiro lugar e os de Deus em segundo, terceiro, quarto e quinto? Você entende que a primazia da sua vida precisa ser a vontade do Senhor? Ou você é um cristão que fala assim, não, eu sirvo a Deus, mas no entanto que as minhas coisas aconteçam, as minhas bênçãos cheguem, porque eu sou a prioridade. Você já parou para pensar? Olha um pouco de filosofia aqui, de pensamento filosófico, né? Quantos bilhões de pessoas existem hoje? Quantos bilhões de pessoas já existiram? Certo? E se nós entendemos que Deus criou todas as coisas, que Deus é o rei do universo, então como é que a gente pode achar que nós somos o protagonista da história? A gente não é nada, gente. Caramba, eu sou nada. Porque quantas pessoas já existiram antes de mim, e se Jesus não voltar, quantas existirão depois de mim? Só que Deus permanece, Ele que cria, Ele que dá a vida, Ele que governa, então Ele é o protagonista. É igual num time de futebol, né? Quem é o principal aí? Dá a bola para ele que ele resolve, todo mundo olhando para ele. Deus é esse cara aí, é o cara que fala assim, ó, Ele é o mais importante, Ele é o protagonista, é o ator principal. Então se Ele é o ator principal, é o protagonista, a vontade dEle é que tem que ser a prioridade. Lá no versículo 2, diz o seguinte, Anani, meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Olha o comportamento de Neemias. Neemias podia falar assim, você veio de Jerusalém? Legal, valeu, tem muita coisa para fazer aqui. Podia até perguntar naquela pergunta que a gente faz, e aí, está tudo bem? Mas a gente não quer receber a resposta, é só educação mesmo. Mas não, Neemias mostrou aqui que ele se importava com outras pessoas e que ele entendia a prioridade da vida dele, ou entendia que existia um plano maior, entendia que Deus era soberano, entendia que os interesses dele próprio, não deveriam ocupar o primeiro lugar, e sim o interesse dos outros, e acima de tudo o interesse de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus, Jerusalém, cidade santa, o povo ali que foi usado para propagar ali a mensagem de Deus naquele tempo. Neemias entendeu o seguinte, caramba, esse povo é muito importante, é o povo de Deus, é o Senhor, é a prioridade. Ele não considerou o seguinte, mas eu tenho muitos afazeres aqui, eu tenho um rei, eu sou súdito, eu sou uma pessoa importante, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa, não. Ele falou assim, calma aí, tem coisa que é mais prioritária, quando eu trabalhava no quartel, a gente falava assim, aí, chegou uma prioridade 00 aí, hein? E agora o chefe mandou 000. Chegou a prioridade 000. Deus falou o seguinte, vocês são a igreja, tem uma missão que eu estou exercitando, eu quero chamar vocês para fazer comigo, salvar a humanidade, restaurar Jerusalém, reconstruir os muros, salvar as famílias, limpar a vida das pessoas, tirar o pecado, libertar os cativos. No versículo 4, a gente lê assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, Neemias falou o seguinte, calma aí Deus,
tem alguma coisa que o Senhor quer fazer. Neemias saiu da zona de conforto, mas colocou os interesses dele de lado e buscou o Senhor e falou assim: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Essa notícia que chegou não foi à toa. Alguma coisa o Senhor quer. E o que eu posso te ajudar? Com o que eu posso te ajudar para realizar aquilo que o Senhor quer realizar com o nosso povo? Ele decidiu mudar a sua vida, porque ele pensou nos outros. Se a gente olhar para os evangelhos, irmãos, o evangelho de Jesus, os discípulos, nós vamos ver que todos eles escolheram esse caminho, abriram mão dos seus próprios interesses, para viver aquilo que Deus tinha para eles. É muito bonito, gente, a gente cantar, a gente adorar, a gente dizer que é cristão, mas a grande verdade, eu vou arriscar dizer aqui, você teria coragem hoje de viver um ministério igual o de Paulo, igual o de João, igual o de Mateus, igual o de Tiago, de André? Já imaginou? Você sair daqui hoje e alguém levar você para a Câmara Municipal ali e falar assim: ó, a partir de agora não vai me pregar mais sobre Jesus não, você não pode mais ir na igreja, se for para a igreja vai ser preso, agora tem pena de morte aqui, ainda vai ser morto. Você já pensou em ver um negócio desse? É que o Brasil não tem, mas tem países que existe isso, ainda hoje. É claro, não estou querendo que viver isso aqui não estou pedindo isso, graças a Deus nós não precisamos disso aqui, mas há princípio nisso. Talvez nós estejamos brincando de ser crente. Olhe para a Bíblia, todo mundo renunciou seus interesses, suas vontades. Poxa, Pedro era pescador. Quando Jesus chamou Pedro, foi aquela pesca maravilhosa. Muito peixe, barco não aguentava, teve que dar para outros. Pedro podia falar assim: Jesus, valeu, hein? Vou vender esses peixes. O senhor está me chamando aí para uma jornada, mas sei lá, sou casado, eu tenho coisa para sustentar aqui, família. Jesus, vamos ver o seguinte, eu vou orar pelo senhor aí, mas deixa eu cuidar da minha empresa aqui. Jesus, esse negócio aí de pescar homens, vai dar muito trabalho, Jesus. Caramba, os homens são muito difíceis, peixe é mais fácil. Jesus, aqui eu já domino, já é minha área de atuação, já sou formado nisso aqui há muito tempo, vou ter que aprender coisa nova. Vai o senhor, vou ficar aqui. Mas não, Pedro fala o seguinte: cara, eu vou dar prioridade a isso aí, eu não quero mais essa minha vida aqui não, eu vou fazer o seguinte, eu largo tudo, eu quero seguir o Senhor. Deus hoje não nos pede para largar tudo, Ele não está pedindo você para sair do teu trabalho, sair da tua casa, hoje não, talvez você seja um missionário que vai a outros países, aí sim, mas hoje Deus está pedindo o seguinte: só considera as minhas coisas como prioridade antes das suas. Continua investindo na sua vida, mas considera pregar o Evangelho, fazer discípulos, ser fiel à igreja, prioridade antes das suas. Não seja egoísta não, pense nas pessoas, se entregue assim como eu me entreguei para você, sabe? Busque agradar a Deus, fazendo a vontade dEle em primeiro lugar. Pense nisso como prioridade de vida todos os dias. Invista tempo, invista dinheiro, invista inteligência, recursos, contatos. Invista nisso, porque se você está investindo é porque é prioridade para você. Ocupe sua mente. Se dedique. Aí sim, você vai estar dizendo: meus interesses estão em segundo lugar, porque os interesses de Deus são prioridade na minha vida. Eu não estou falando para você virar pastor em tempo integral, para você assumir uma igreja, não é isso não. Eu estou falando no seu trabalho, para você chegar lá e falar assim: olha, eu estou aqui como embaixador do Senhor, eu estou aqui como representante de Cristo, eu estou aqui para pregar o Evangelho, para compartilhar a palavra, eu estou fazendo o meu trabalho. A Bíblia fala: faça seu trabalho da melhor forma possível, mas seja alguém que proclame as verdades do reino. Tenha prioridade nisso, sabe por quê? Porque você se esquece, o dia a dia vai trabalhando e tal, não sei o que a fazer, e daqui a pouco você fala: caramba, passou o ano todinho, não falei de Jesus para ninguém. Perdeu o foco.
perdeu a prioridade. Deus precisa ser o protagonista das nossas vidas, e a vontade dele precisa ser a prioridade das nossas vidas. Essa é a visão que Deus tem para a gente. Viver neste mundo sabendo que temos algo a fazer, que está em primeiro lugar, deve ser a prioridade das nossas vidas. Depois, nós cuidamos das coisas desse mundo. Depois, nós cuidamos dos afazeres desse mundo. Em terceiro e último lugar, a terceira área que a visão trata em nós é que a visão de Deus vai nos fazer enxergar como Deus nos vê e também como Ele vê a realidade ao nosso redor. Uma coisa é você olhar, olhei, a realidade está calamitosa, aí você sai da zona de conforto. Depois você entende, caramba, eu tenho que dar prioridade a isso. Mas a partir daí, você começa a se aprofundar nos problemas. Porque ninguém trata alguma coisa sem saber o que está tratando. Ninguém vai no médico, e aí o médico olha para você e fala assim, toma aspirina. Não fazer nenhum exame? Você nem fez uma anamnese, você nem perguntou o que eu estou sentindo, você nem... Não, só de olhar para você assim, toma uma aspirina. Você sai daquele consultório e fala, esse médico é esquisito. Não, ele tem que pelo menos falar assim, você veio aqui, está doente, mas o que você está sentindo? É o quê? Faz o exame, ouve ali, e então você se aprofundou, você enxergou melhor essa realidade, você entendeu o que está acontecendo, você teve um panorama melhor, você teve um aprofundamento da realidade daquele problema. Lá no versículo 3 diz o seguinte, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram no cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí sim, Neemias entendeu a grandiosidade do problema. Rapaz, o negócio é sério mesmo. Porque sabendo do problema, ele então poderia agir para resolver o problema. E foi isso que Neemias fez, famoso pelo projeto, pelo trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. A visão chegou para ele, e aí ele então abriu os olhos para a real realidade, ou para a profundidade do problema. E isso precisa acontecer também com a nossa igreja, porque é muito fácil você falar assim, tem pessoas aí que não aceitam Jesus, tem pessoas que estão sem Jesus, tem famílias que estão sem Jesus, legal, a visão chegou, você entendeu, mas por que elas estão sem Jesus? O que impede? Qual o problema? Elas estão frustradas com Jesus? Já tiveram alguma experiência com a igreja? Elas odeiam a igreja? Já vieram a alguma igreja? Elas conhecem alguma coisa de Jesus? Tem alguma outra religião envolvida? Tem algum pecado latente? Tem alguma prisão espiritual? Nossa, tem muita coisa que a gente precisa saber. Eu não vou para uma batalha de canivete se todo mundo está de pistola. Eu não vou para um campo de batalha que eu não conheço o ambiente. Não, calma aí, eu vou estudar o inimigo. Eu quero saber a situação. Quais são os recursos, quais são os meios. O que Deus quer fazer com a gente, a visão que Ele traz para a gente, é uma visão que vai trazer conhecimento da realidade onde nós estamos inseridos, gente. Você acha que a linguagem de evangelização aqui da Zona Sul é a mesma da Barra, é a mesma de Caxias, é a mesma de Saquarema? Não é. São pessoas diferentes, vivem realidades diferentes. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguém, rapaz, aqui na Zona Sul nós temos uma característica que é boa e às vezes é ruim, porque, por exemplo, aqui tem muitas possibilidades de entretenimento, não é verdade? Isso é muito bom, mas é ruim também, porque as pessoas não têm tempo, aí acabam tendo que usufruir daquilo que tem, poxa, moram perto e tal, aí a gente quer fazer uma atividade, quer visitar, quer chamar para uma conversa, e é difícil, muita competição, muito atrativo. Aí você vai para uma igrejinha numa cidade do interior, que só tem aquela pracinha ali, faz culto segunda-feira, está lotado, culto quinta-feira, está lotado, só tem a igreja mesmo, o povo vai para lá. Não é uma realidade humana? Estudo social, antropologia, fala assim, olha, caramba, como é que eles se comportam, como é que esse nicho social? É assim. Nós temos que estudar nossa realidade aqui.
Quais são os problemas? Quais são os pecados mais latentes aqui? Como o inimigo está prendendo as pessoas? Como é que ele está enganando? Nós precisamos ser tomados por uma visão que vai nos impulsionar a fazer algo em prol de mudanças que nós conhecemos serem necessárias. Irmãos, nós atendemos casais. O que tem quantidade de casal que chega para conversar com a gente, aí qual o problema? Não tem mais sexo. É muito trabalho. E os filhos, não tem com quem deixar, aí não tem mais relacionamento. Antigamente não tinha isso não, pô. Se vai para uma cidade interior, não tem isso não. A vida é mais calma, mais pacata. Talvez aqui seja uma diferença muito latente. Muita agitação, muita coisa, muito trabalho, coisa acontecendo, pessoas com trabalhos importantes, viajam muito. E nós temos que cuidar disso, tem perigo aí. Nós temos que conhecer essa realidade. Como é que estão as escolas dos seus filhos? Vocês conhecem a escola dos seus filhos? Sabe o que é falado lá? Realidade local. Que ideologia tem lá? Quais são os problemas? Como é que você vai combater se você não sabe o que acontece lá? Por isso, a nossa visão traz para a gente princípios valiosos, que é o quê? Todos nós temos responsabilidades de pastorear pessoas. Todos nós. Você pensa o quê? Você vem aqui para a igreja e aí eu vou pastorear todo mundo? Pastoreando vai pastorear todo mundo? Pastor de rede aí vão pastorear todo mundo? Não. Nós vamos ensinar vocês a pastorear pessoas. Eu pastorei também, mas vocês vão pastorear comigo. Se todos esses que estão aqui hoje quisessem essa semana um conselho nosso, não ia dar conta, a gente ia morrer. A gente ia falar assim, Deus, preciso de férias. E nós temos férias também. Mas aí, um pergunta para o outro, um é amparado pelo outro, um conversa com o outro, e a igreja vai sendo cuidada, vai sendo pastoreada. Nós precisamos tomar posse de um chamado, e esse chamado é um chamado que sai da zona de conforto, é um chamado que faz a gente se preocupar com o outro, com os interesses de Deus, mas se aprofundar também naquilo que o outro vive. Você tem que ser mais intencional com as pessoas, saber mesmo qual é o problema, e você também aí, para de ser bobo, se abra para as pessoas, poxa. Claro, você não vai sair contando para todo mundo a tua vida, mas alguém que você confia, um líder, discipulador, discipuladora, uma pessoa mais antiga, mais experiente, vai ajudar você, mais capacitada, se abra para essa pessoa. Tiago 5,16 diz o quê? Confessai seus pecados uns aos outros, para que haja cura. Você está caindo, está sofrendo, está com problema, você não contou para ninguém ainda, está dando mole, perdendo tempo. Deus podia estar curando você se você conseguisse se abrir com alguém. Princípio da nossa visão. Irmãos, tem um livro chamado Por que Tarde do Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Nesse livro ele conta um negócio, que ele estava dormindo e ele tem um sonho, que é um pesadelo. Uma fila de pessoas, muitas pessoas assim andando numa linha reta, e ele vai naquele sonho vendo, e daqui a pouco ele chega perto, e na verdade aquelas pessoas estão caindo no precipício, todas elas, uma por uma, pá, 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 e ele acorda desesperado. Caramba, que pesadelo terrível. E o Espírito Santo fala para ele assim: pois é isso que eu vejo todos os dias, pessoas morrendo e indo para o inferno. É para a gente se mexer, é para a gente deixar de lado nossos interesses um pouquinho, e é para a gente entender a realidade do que está acontecendo na nossa sociedade, na tua casa. Às vezes você não conhece o que está acontecendo na tua casa. Teu filho está se perdendo, você nem sabe. Teu casamento está acabando, você nem sabe. Aí, acabou do nada, nada acaba do nada, irmão. Caramba, que notícia é essa? Está grávida? Como está grávida? Agora, meu irmão, te conto no curso aí como está grávida. Olha como está grávida. Nada acontece do nada, irmão.
Nada. Nós precisamos pedir que Deus nos faça enxergar aquilo que Ele está enxergando, aquilo que Deus está vendo. O que Deus está vendo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu condomínio, na tua rua, no teu bairro? O que Deus está vendo? Está na hora de você entender, essa é a visão? Deus, começa a me dar o teu olhar, a tua visão. O que eu preciso enxergar? E terminando, a visão precisa ser vivida, gente, por todos nós. Ela é grande demais. Nenhum homem vai conseguir viver a visão de Deus sozinho. Ninguém. Nem Jesus quis viver sozinho a visão que ele teve, de vir ao mundo se resgatar. Ele falou assim, não, chama 12, bota mais 70 aí, 120, gente com a gente, vamos impactar o mundo. Ninguém vive uma visão sozinho. Se a igreja, se a gente não viver a visão que Deus tem para a gente aqui, vou te falar, eu não vou conseguir. Nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos viver uma visão em conjunto. Por isso que Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, o que ele fala? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vem cá, Jesus falou assim, ó, eu estarei com você. Não, né? Ele falou o quê? Eu estarei convosco, com vocês, com vós, com todos vocês. Por quê? Porque a missão é de todos. A visão é para todos, gente. Não é só para mim. Eu só tenho uma posição na trincheira. Você tem a sua. Todo mundo pegando em arma. Vamos lutar. Porque as portas do inferno não prevalecem não contra a igreja. Então é nós que avançamos. É nós que conquistamos terreno. É nós que batemos na porta dos infernos. Do inferno fala assim, vamos resgatar esse povo que está aí. É a gente, poxa. E esse versículo deixa para a gente 4 princípios. Primeiro, todas as pessoas são chamadas por Deus para pastorear vidas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós acreditamos nesse princípio, modelo de pastoreio simplificado. Todos nós somos chamados para pastorear. Você é pastor, você é pastora. Ah, pastor consagrado, ordenado? Não, mas você é pastor de vidas. Assim como Davi fazia lá com as ovelhas. Pastor, cuidando, alimentando, protegendo, direcionando, tirando carrapato, ouvindo. Pastor, todos nós somos chamados para sermos pastores. Outro princípio, o batismo é um testemunho público da nossa aliança com Deus. Aliança torna público aquilo que eu fiz com a minha esposa. Batismo torna público aquilo que eu decidi viver com Deus. Morri para o mundo, ressurgi para uma vida com o Senhor. Se você não é batizado ainda, se batize. É uma ordem do Senhor. Terceiro, precisamos ensinar e praticar a palavra de Deus, ensinando-os a cumprir tudo aquilo que vos ordenei. Por isso que eu estou muito empenhado da gente dar uma guinada e você viver uma história diferente de ensino bíblico aqui na igreja. Agora tem uma coisa, estava conversando com nossos pastores, eu falei assim, olha, tem uma coisa que eu vou ficar bem tranquilo, depois que a gente conseguir botar esse projeto em andamento, eu vou falar igual Paulo falou lá em Atos, eu estou com a minha consciência tranquila, falei tudo o que eu tinha que falar, fiz o que eu tinha que fazer, se você não quis, aí o problema é seu. Paulo falou isso. Então, meu irmão, minha irmã, ontem você não veio aqui, estava trabalhando? Benção. Não veio por quê? Porque você não quis? Cuidado. Você perdeu uma grande oportunidade de estudar a Bíblia. Você não leu a Bíblia hoje ainda? Leia. Você não leu ontem? Cuidado, perdeu uma grande oportunidade de estudar a Bíblia. Responsabilidade é sua, porque nós temos que ensinar todas as pessoas a cumprir aquilo que Deus nos ordenou. Aprender a ensinar, aprender sobre a Bíblia. E quarto, Jesus nunca nos deixará. É um princípio. Agora, sabe o que eu entendo desse versículo? É uma construção de ideias. Jesus fala assim, ó, vocês vão
vão fazer discípulos, vão batizar as pessoas, vão ensinar as pessoas, e aí eu vou estar com vocês. Agora, será que se a gente não cumprir as outras coisas, será que Jesus vai estar com a gente mesmo? É claro que Ele nunca vai nos desamparar. É claro que, Deus, me ajuda, Ele vai chegar junto. Mas eu entendo que, quando a gente pega a visão que Deus tem para a gente, a presença de Deus nas nossas vidas, ela é diferenciada. Porque Jesus vai estar empolgado com a gente, vai estar se agradando da gente, abençoando a gente, trabalhando com a gente. Nós vamos estar no olho do furacão com Jesus. Vamos estar assim, ó, pertinho, falando, intimidade com Ele. Aí vai ser muito bom. Agora, se a gente estiver longe, Deus está trabalhando ali, e eu estou aqui, vou ter que ficar gritando, ô Jesus. O relacionamento não vai ser tão próximo. Não vai ser tão próximo. Nós precisamos de uma visão para viver. E Jesus nos deu uma orientação, uma visão. E com essa visão nos garantiu a maior riqueza, sua presença, sua companhia, sempre ao nosso lado. Por isso, hoje eu te convoco, irmão, minha irmã, vamos viver a visão da igreja. Vá para a célula, aprenda, discipule alguém, se importe com pessoas, convide pessoas, assuma o seu posicionamento de pastor, pastoreie vidas, se importe com pessoas. Vamos viver a visão que se importa com as pessoas. Que eu e você possamos ser essa igreja que vai crescer, mas vai crescer porque nós vamos fazer discípulos de Jesus Cristo. Amém?